Todo o universo se movimenta. A Terra se movimenta em torno do Sol. O Sol se movimenta em torno do núcleo da Via Láctea a uma velocidade de 225 km por segundo. Dá uma volta completa a cada 200 milhões de anos. No mundo das partículas infinitamente pequenas, ganha corpo hoje a teoria das cordas, teoria que tenta unificar a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Segundo essa teoria, todo o universo é formado por cordas, pelo menos parece que é formado. E essas cordas, o que elas fazem? Elas vibram, elas movimentam-se e movimentam-se com inimaginável velocidade. Os movimentos estão em nosso corpo, já quando estávamos no útero materno. Essas experiências motoras nos acompanham a vida toda. Podemos afirmar que são milhares as possibilidades de movimento em nosso corpo. Aqueles que facilmente identificamos como locomoção, atividades manuais, etc. Todas essas questões envolvendo movimento envolvem equilíbrio, coordenação, consciência corporal e controle central. Este controle também tem várias facetas, desde um controle consciente aos controles reflexos, como o postural e o de defesa. Enfim, quando falamos de movimento dentro do nosso corpo, estamos falando de uma enorme série de ações de vida que ocorrem simultaneamente. O nosso assunto de hoje trata exatamente de um dos movimentos do nosso corpo, o movimento da mandíbula. E este movimento tão importante, que já está presente antes do nascimento, frequentemente nos ultrassons durante a gestação, constata-se bebê abrindo e fechando a boca, chupando os dedinhos, às vezes até chupando o dedinho do pé. Estes movimentos, em determinados momentos, às vezes por frações de segundos, ele estaciona, ele para. Ele assume determinadas posturas ou posições. Chamamos esses acontecimentos de posições estáticas da mandíbula. São posições possíveis e com rigoroso controle central. E o entendimento dessas posições nos ajuda a entender toda a dinâmica do movimento mandibular. Posselt, ele propôs um diagrama, ou que é chamado envelope de desenvolvimento, ou outros traduziram como envelope de movimento. Nesse diagrama, Posselt tipifica inicialmente todos os limites do movimento mandibular básico. Nesses limites encontramos nossas posições estáticas da mandíbula. Essas posições assumidas pela mandíbula, que ocorrem de acordo com a função, mastigação, fonação, deglutição, respiração, etc., são totalmente dependentes da função que exercem. E muito variáveis. Imagine você quantas posições diferentes assume o complexo maxilomandibular apenas quando eu estou lendo essa frase. Vamos trabalhar essas posições que, repetimos, ocorrem nos limites de controle de movimento. O controle do movimento mandibular é todo reflexo, portanto, todo inconsciente. Às vezes tentamos em vão assumir o controle deste movimento. Quem não tentou, por exemplo, mastigar 50 vezes, como é recomendável por muitas pessoas, e de repente perdeu a conta e já deglutiu o alimento? Para facilitar nosso entendimento, vamos separar essas posições em verticais e horizontais, ou seja, posições assumidas no sentido vertical do movimento mandibular e posições assumidas no sentido horizontal no deslocamento mandibular. Vamos chamar essas situações verticais de relações verticais e as situações horizontais de relações horizontais. Fisiologicamente, essas relações são extremamente diferentes.